Paz seja convosco. Tempão aí que a gente nos fala, né? Não fala um pouquinho. Ano passado também foi muito corrido, não deu aí pra gente ter uma conversinha, nem pra falar nada. Mas hoje eu queria deixar uma palavra com vocês, né? Nesse terceiro dia aí do ano de 2026. Eu gostaria de deixar com vocês o livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, que a palavra do Senhor ela nos orienta, né, todos os dias, e é como eu sempre digo para vocês, é o jornal mais atual de amanhã, né? No versículo 24, o Senhor fala assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um, amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O Senhor nos diz aí na palavra dele, né, que não é legal aí você escolher dois caminhos. Nós só temos dois caminhos para escolher, né? Mas aí você não tem como você escolher os dois aí de uma vez. Nós temos o caminho da vida, da morte, Jesus ou o diabo, né? Ou o céu ou o inferno. Então essas são as únicas opções que existem aí para nós seres humanos aqui na Terra. E eu queria dizer para vocês que é o seguinte, se você, né, tem a mania aí de adorar um Deus e de repente assim no outro dia você quer adorar outro, é meio complicado isso, né? Você sabe que aí você vai estar entrando em conflito. E entrando em conflito, o que que gera um conflito? Gera briga, gera confusão, correto? Então, vamos lá. Quando o Senhor nos diz que nós não devemos adorar aos dois senhores, né? O que que a gente faz? Nós seres humanos somos muito aí, além de sermos egoístas, né? Achamos aí que temos aí o nosso tempo só para nós, achamos que queremos as coisas e teremos que ter no momento em que a gente quer, no momento em que a gente acha que deve ser, quando na verdade está tudo errado, né? Então, assim, nós também temos aí a decisão, né, em nossas mãos, de optar por escolher o céu ou o inferno, ou Deus ou o diabo aí, né, para servir. Quando Deus nos alerta sobre a importância de não servirmos aos dois, isso significa que Ele não gosta de conflito, né? Todos sabem que a palavra de Deus não traz confusão. Muito pelo contrário, né? Quando Deus ele tem uma decisão para te dar e você acata ali aquela decisão, você sabe quando ela é de Deus, porque o seu coração ele fica em paz. Você tem certeza de que aquilo ali foi dado algo, né? Às vezes foi dado por Deus, alguma coisa que Deus fez ali. Então você sente paz, você não sente aquela aflição, aquela desinquietação. Por quê? Porque o Senhor, ele não nos dá e ele não nos deixa nada, né, ter dúvidas aí sobre nada do que ele faz aí em nós. Então a palavra do Senhor, ela nos orientando aí sobre ter aí, né, os dois senhores. Com certeza, se você optar por servir a Deus e no outro dia aí você servir ao mundo, então com certeza vai haver conflito. Mas esse conflito não vai ser só no espiritual, né? Esse conflito também vai ser aí no seu dia a dia, no que se envolve aí a você, no que se envolve a sua vida, no que se envolve ali tudo que você for fazer. Quando às vezes a gente pensa sobre a dizer assim, poxa, o que aconteceu ontem, né? Não vai acontecer hoje. E assim, às vezes as pessoas, tem pessoas, muitas pessoas, não são poucas, que gostam aí da rotina, né? De achar que o que aconteceu ontem pode acontecer hoje. E isso é uma superstição, né, gente? Porque na verdade, nada do que foi ontem, nada do que passou e aconteceu ontem vai ser igual hoje. Sempre vai mudar aí alguma coisa, porque a nossa vida, ela é guiada aí pelo nosso Criador. É Ele quem sabe aí como vai ser e como será os nossos dias. Então, ninguém mais. Então, assim, dizendo para vocês aí sobre o livro aí de Mateus no 6 no versículo 24, né? No capítulo 6 no versículo 24 dizendo aí que nós não podemos servir a dois senhores. Então nós temos que tomar cuidado também com as nossas escolhas, né? Com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Por quê? O que que isso pode te afetar? Muita coisa, né? Quantas das vezes, gente, a gente, né, um tempo atrás, a gente começa a tomar decisões
E ali, quando a gente toma uma decisão, vamos basear no relacionamento, né? Vamos fazer uma suposição aqui no relacionamento. Você começa ali a se relacionar com uma pessoa que não tem a mesma fé que a sua. Você tem a pessoa serve um Deus, você serve um outro, né? E aí você começa ali a ficar ali, a ter um compromisso, um relacionamento com aquela pessoa. Aos poucos, o Espírito Santo ele vai te revelando tudo, ele vai te mostrando ali, né, o que realmente você deve fazer, ele vai te mostrando ali como essa pessoa será com você, qual a maneira que ela girá ali com você, quais serão os pontos ali em que você vai poder perceber ali que realmente ou ela é para você ou não é. E aí você vai ver, você vai olhar e vai simplesmente pensar, poxa, né? Ah, não. Quando a gente casar, ou quando a gente tiver filhos, ou quando a gente tiver, né, ali, vai dar certo, vai melhorar, a pessoa vai mudar. E na verdade, gente, o que que acontece? O relacionamento vai indo, você vai tomando as decisões aí errada, por quê? Porque já começou errado, né? A pessoa ali, ela não servia o mesmo Deus que você. Você viu ali, o Espírito Santo te mostrou que as indiferenças, as dificuldades, as coisas iriam acontecer. Mesmo assim, você ignorou, acreditando numa mudança. E aí passa o quê? A, de repente, sem perceber, a servir o mesmo Deus que aquela pessoa serve. E aí a sua vida já começa a entrar em quê? Em conflito. Por quê? Porque até então você servia um Deus, essa pessoa servia outro. Mas aí você insistiu, né? Dizendo que aquilo ali seria uma boa, que daria certo, porém sem perguntar aí, né, para o seu Deus se realmente era ali a opção que você deveria escolher. E às vezes, né, eu acho que todas as vezes o Espírito Santo revela sempre para você. Mas nós somos aí falhos demais, muito falhos. Nós percebemos, mas aí não queremos aceitar. E aí tomamos aí a nossa própria decisão. Com o passar do tempo, aquela escolha sua ali, né, que você servia ao seu Deus e de repente se deixou levar pelo outro Deus ali, você vai ali percebendo que aquele Deus ali não é o mesmo Deus que você servia. Você vai percebendo que ali, né, existe grandes diferenças, existe ali grandes dificuldades, vários obstáculos, e você percebe que você se afastou do Deus aí que você servia. E aí, quando você se dá conta, você já está bem distante dele, né? E aí você começa a perceber que a sua vida tá de cabeça para baixo. E aí que vem o desespero. Você naquele ato de desespero tenta voltar aí o quanto mais rápido possível, quanto pode aí para o seu Deus. E aí o que acontece? Já começa aí de novo uma confusão, um conflito. Por quê? Porque até então aquele Deus que você estava servindo, né, não vai concordar que você volte aí para servir outro Deus. Então, gente, assim, né, mediante ao que o Senhor nos ensina, que nós não devemos servir a dois senhores, quando você tomar uma decisão de ser cristão, né? Seja cristão, seja ali digno, né, de falar, não, eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo, eu sigo os caminhos dele, não, eu sou cristão, não, eu sou, né, evangélico, não, eu levo a palavra de Deus a sério. E tem muitos também que às vezes é estranho, né, gente? Algumas pessoas têm mania de dizer que é cristã, mas a vida delas ali não condizem ali com aquilo que elas falam. E aí acaba aí se tornando também conflito, né? Dificuldade. E aí passando aí por muita dificuldade mesmo. E a vida chega também aí a virar até mesmo um inferno, porque acaba aí com a reputação e a combinação da pessoa. Eu queria dizer para vocês também que dentro desse relacionamento em que a gente colocou aí uma suposição, né? É muito sério isso também, né, gente? Quantas das vezes a gente paga por muitas consequências, porque
tomamos ali a decisão errada, sabendo que o Espírito Santo sempre nos alerta daquilo que devemos fazer. Então, se você é cristão de verdade, seja cristão na sua casa, seja cristão dentro do seu carro, seja cristão naquilo que você faz, nas atitudes que você toma, naquilo que você diz, seja um cristão de verdade, um cristão de caráter, um cristão que leva ali realmente o evangelho. E não se esqueça, quando você deixa aí, né, outros deuses entrar aí nos seus caminhos, dividindo aí os seus caminhos, com certeza vai dar conflito, vai dar confusão. Por quê? Nenhum dos dois deuses aí querem perder aí aquilo que é precioso para eles, né? O que é precioso para o nosso Deus é a nossa alma. Se você decidiu ser um cristão, seja um cristão de verdade. Tenha caráter, tenha dignidade, né? E realmente afirme, né, e leva aí a palavra do evangelho a todos aqueles a qual precisa aí ouvir de Jesus. Se as outras pessoas não quiserem aceitar, né, você está fazendo aí aquilo que o Senhor te chamou aí para fazer. Mas assim, a palavra do Senhor, ela nos alertando sobre entre ser, né, e não ser, ou entre ter e não ter, é sempre bom você saber quem é o seu Deus, quem você está tendo como Deus, quem você está chamando aí de Deus, né? Para que esses conflitos, essas confusões, né? Da diferença, da confusão entre o mundo e entre você, não entre aí para estragar totalmente aí a sua vida e até mais lá na frente aí atingir aí as suas escolhas, porque não existe outro caminho, só existe um caminho. Que o Senhor nos diz o seguinte, né? Só há um caminho e esse caminho é quem? Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai aí, senão por mim. Então, a palavra do Senhor, ela nos orienta e nos ensina que nós não devemos, não podemos, em momento nenhum, adorar outros deuses. Ou é Jesus, ou é o outro caminho, tá bom? É a mesma coisa do sim, sim, não, não, né? Que passar disso aí, a gente já sabe que não vem de Deus, tá bom? Deus abençoe, feliz ano novo para vocês, espero que vocês tenham entendido. Da minha maneira, né, como eu sempre digo, sou muito ruim para falar, gente, sou bem ruim mesmo, mas é Deus que capacita, né, porque é somente Ele para nos aperfeiçoar e falar aquilo que a palavra dele nos ensina. Deus abençoe,